Maduro cometeu crimes contra a humanidade. Quem diz isso é a ONU. Quem traz detalhes aqui pra gente é Jamil Chad, do Band News TV. A missão da ONU, criada pela ONU, não foi autorizada a entrar na Venezuela, mas ainda assim conseguiu realizar a investigação com documentos confidenciais, mas também com mais de 200 entrevistas com vítimas, com pessoas que deixaram o governo e, claro, até mesmo com informantes dentro do país. E a conclusão dessas mais de 500 páginas de investigação aponta para crimes contra a humanidade, tortura, execuções sumárias e, acima de tudo, uma máquina de repressão sendo adotada para conseguir silenciar a oposição. Segundo a ONU, mais de 3.400 opositores foram detidos desde 2014 e o número de mortes e o número de desaparecimentos também é bastante significativo. São os ingredientes, os detalhes a respeito da gestão Maduro ao longo de tanto tempo, desde a morte de Chávez, que são recorrentes. Tudo isso já foi falado em algum outro momento. Agora, a ONU relacionando Maduro com crimes contra a humanidade, Saidan. Não chega a ser novidade, mas para o Maduro isso abre uma perspectiva preocupante para ele e para essa turma que o sustenta. Porque isso pode, ao fim, Ronald, terminar num tribunal internacional, um tribunal penal. Como houve, por exemplo, para Ruanda, para a antiga Iugoslávia, né? Caso específico ali da Sérvia, Croácia e Bósnia. E por isso mesmo, essa é uma preocupação que pode se tornar permanente. A Marta Valinhas preside essa missão. E a Marta Valinhas, o que ela tem dito é exatamente o seguinte, que os encarregados pelo texto, pelo relatório, eles encontraram o que ela chamou de motivos razoáveis, aquela linguagem diplomática, né? Para que acreditem que as autoridades e as forças de segurança venezuelanas planejaram e executaram, pelo menos desde 2014, graves violações dos direitos humanos. É claro que todo mundo recebe essa notícia na base do... Mas, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Mas a novidade aqui é a possibilidade jurídica que fica aberta de que isso levado adiante chegue a um TPI, um Tribunal Penal Internacional. Agora, os investigadores afirmaram que Maduro deu ordens ao diretor da Agência de Inteligência da Venezuela, a chamada SEBIN, para que oponentes fossem presos sem ordem judicial. Depois que essas pessoas eram vigiadas, a informação era juntada, a sua comunicação era interceptada e, finalmente, elas eram detidas sem ordem judicial, só porque havia tal ordem do presidente da República. Isso foi dito pelo Francisco Cox, um dos membros da missão da ONU. E ele afirma que houve envolvimento e contribuição para cometer crimes da parte de Maduro, ora diretamente, ora dando ordens, ora evitando a estrutura de comando. E vale notar também que quando passa por tribunais, isso não é nenhuma garantia de Estado de Direito, porque os tribunais na Venezuela estão atrelados à ditadura. Quem manda na Venezuela é a cúpula militar. Ela sustenta Maduro, porque é óbvio, se as Forças Armadas dizem basta, o Maduro em segundos estará fora do Miraflores, né, do Palácio Presidencial. Em segundos. Ele não tem sustentação popular. Ele tem as Forças Armadas. O que há também são chamados coletivos, são forças paramilitares, armadas pelo regime, bem armadas, hein? Bem armadas pelo regime, e que, quando há manifestações da oposição e tal, elas livremente atacam os manifestantes e matam, inclusive, atiram ou espancam, e não tem a responsabilidade da identificação. Não dá para você dizer, olha, essa ação foi cometida pelo batalhão tal, ou pela força policial tal. Não. São coletivos, são civis, paramilitares, armados,
E eles andam em motos, né, geralmente, fazem uns ataques de moto, às vezes em caminhonetes também, porque aí eles vão, um grupo vai na carroceria ali com armas, etc., mas muitas vezes de moto, e o sujeito na garupa ali com a arma para disparar sem nenhuma preocupação. Do jeito mais covarde possível, né? Do jeito mais covarde possível. Então, a Venezuela foi mergulhada numa distopia, né? Ela tem desabastecimento, falta de comida, falta de material primário e fundamental em hospitais, incapacidade de realizar cirurgias urgentes. Inclusive, houve um momento muito triste quando um grupo de crianças com câncer, e aí eles fizeram uma espécie de um sorteio para que uma parte delas fosse levada para Cuba para receber atendimento, porque na Venezuela não havia condição material de atendê-las. Só que as sorteadas puderam ir, e as outras, né? Então, além de tudo isso, há a repressão do Estado misturada com a repressão desses coletivos, que representam hoje um exército à parte, né? E a cúpula das Forças Armadas, porque já houve diversas manifestações de descontentamento e até de motim dentro das Forças Armadas, dentro de quartéis, porém todos esses movimentos foram esmagados, porque ainda há uma maioria nas Forças Armadas apoiando o regime, né? E há o Diosdado Cabello, parlamentar, presidente da tal Assembleia Constituinte, que nunca vai escrever Constituição, ela não está lá para escrever Constituição, ela está lá para legislar no lugar do Legislativo. Há uma convocação de eleição para o Legislativo, como a oposição fala em boicote, também o parlamento voltará às mãos do chavismo, e o judiciário faz tudo o que o governo manda. Então, não há Estado de Direito, não há democracia, não há condição material. Você vê aqueles que saem a pé, porque quem tem alguma grana, tinha alguma grana, se mandou ou para a Espanha ou para Miami, né? Foi para a Flórida, foi para a Espanha. Agora, aqueles que não têm recursos, portanto a maioria, muitos saíram em direção à Colômbia, em direção ao Peru, em direção ao Equador, em direção ao Brasil. Muitos a pé, mulheres às vezes grávidas, caminhando para chegar a outro país para ter a esperança de que o parto terá uma assistência decente, né? Num posto médico, num hospital, enfim. E isso no Brasil acontece, claro, em Roraima, né? Então, é uma distopia, né? Qual a solução? A solução é o convencimento das Forças Armadas de tirarem esse apoio. E aí partirem para uma redemocratização, marcarem eleições para depois de um tempo e tal. A solução não é invadir a Venezuela, como muitos defendem, porque isso, na verdade, provocaria o efeito contrário. Porque aí as pessoas podem ir em defesa do seu país, do seu território, da sua pátria, não do Maduro. E isso poderia significar uma sobrevida, além das perdas que haveria, né? Gente, inclusive inocente, morreria. Então o ideal é trabalhar para que a sustentação do regime seja removida, para que as Forças Armadas decidam. O problema é que há muitos generais na cúpula das Forças Armadas que estão comprometidos, inclusive, com os crimes do regime. E não só esses crimes contra direitos humanos, mas também crimes econômicos. A Venezuela não tem só petróleo, tem ouro. E boa parte desse ouro, inclusive o ouro venezuelano foi bloqueado em contas na Europa, porque descobriram que a cúpula do regime estava depositando esse ouro em nome pessoal e não em nome do Estado venezuelano. Então são vários crimes, e como parte da cúpula participa, inclusive, das ilegalidades do regime, parte da cúpula militar, ela prefere, pelo menos por enquanto, sustentar o regime, Ronald.